Deus, que Deus derrame as bênçãos dele em cada coração. Amém. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 27, e depois somente um versículo de Apocalipse 12, versículo 11. Eu sempre digo, Deus, Ele está com as suas mãos estendidas para abençoar todos aqueles que vêm a Ele. E eu creio que todos nós, sem exceção, precisamos dele. O irmão Brana diz que hinos não converte ninguém, pregação não converte ninguém. Quem converte é Deus. Deus através do hino, Deus através da pregação, Deus através da oração, Deus através da vida de alguém, do exemplo, Deus através do conselho. Mas a verdade é que a conversão é uma obra do Espírito Santo. E que cada um de nós que estamos nessa caminhada, onde a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que cada um de nós possa ser esse indivíduo que olhará para Deus e não será atingido nesse tempo em que nós vivemos. Nós iniciamos uma caminhada e eu creio que com esse objetivo de chegar. E eu creio que cada um de nós poderemos chegar ali, porque não depende da nossa capacidade, mas da capacidade de Deus. Simplesmente devemos nos render a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 27. Falei 27? 27 mesmo. Diz assim a Bíblia: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, vamos voltar aqui e recapitular. Todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. De quem? Daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos um pouquinho mais adiante. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? Amém. Agora somente um versículo, se só acompanhe. Apocalipse 12, 11 diz assim: e eles o venceram. Venceram quem? Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por o Senhor estar aqui conosco, e temos a convicção que uma vez mais teus filhos seremos abençoados e alimentados pela tua palavra. Unja a palavra que temos e nos dê paixão, saúde, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Está um ambiente tão leve, Isso é bom. Nós podemos chegar na presença de Deus. Sim, depois da pregação, daí eu chamo, tá? Vou mandar o testemunho. Então, é um ambiente propício para Deus operar. E os hinos, eles têm essa função, de preparar o ambiente para Deus operar. Como não há comunhão entre as trevas e a luz, também não há comunhão entre Deus e Satanás, entre o poder de Satanás e o poder de Deus.
Lembramos de quando Saul, né, ficava perturbado, endemoniado com aquele espírito, os seus súditos sabiam aonde estava a solução, né? Era chamar Davi, que vinha com a sua harpa e começava a louvar a Deus, e aquela opressão, aquele espírito de tormento deixava Saul, ele ficava tranquilo. Então a presença de Deus afugenta todo o mal, traz, né, uma serenidade, traz essa paz que excede todo entendimento. E hoje nós desejo falar com os irmãos um tema sobre a predestinação nessa boa atmosfera. Talvez seja um culto mais como uma escola, mas tudo isso é válido para o nosso crescimento. É bom a chuva torrencial, mas também é bom a chuva calma, né, que vai regando, que vai penetrando na terra. E para isso eu quero recapitular com vocês sobre a escritura que lemos, aonde diz assim, prestem atenção ponto por ponto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Muito nós ouvimos falar sobre predestinação, e alguns têm uma ideia do que significa, do que é, de como é, outros têm outra ideia, mas a realidade é que existe um centro. Eu já ouvi de pessoas que disse assim, desviaram, né? Se Deus, quer dizer, se eu sou predestinado, Deus irá tratar comigo. E está até hoje essa pessoa lá no mundo. Quer dizer, esperando em uma cadeira, né, confortável, que se Deus me chamou, quer dizer, se Deus me predestinou, Ele vai tratar comigo. E está lá, não fazendo nada para que possa, né, merecer algo. Não que nós somos salvos por aquilo que merecemos, por aquilo que fazemos, né? E entra um equilíbrio. Nós não temos condições próprias em nós. Mas você veja na escritura que lemos de Apocalipse, o que a Bíblia diz? Que Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram, em primeiro lugar, pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Você pode pegar, por exemplo, em uma estrada, você sabe, existe o centro por onde os veículos caminham, transitam, por onde as pessoas caminham, e existe também a sarjeta direita e a sarjeta esquerda. Pela sarjeta direita e pela sarjeta esquerda corre o que? A água, o lixo, a enxurrada, mas os veículos transitam pelo centro. Você pode pegar pessoas que vai a um extremo sobre a graça, sobre a predestinação, que vai dizer assim, olha, como essa pessoa que eu disse, se eu sou predestinado, Deus vai me chamar, Deus vai me tratar comigo, não preciso correr atrás. E outro pode pensar que é pelas obras, pela força, pela capacidade humana, pela justiça própria. Ambos estão errados. Ambos estão errados. Veja que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que eles venceram primeiro pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
Então, não é que Deus fez como essa pessoa que eu falo, pode pensar que Deus, antes da fundação do mundo, Ele predestinou, é claro, mas não é que Ele fez assim, esse eu quero, esse não quero, esse eu quero, esse não quero, e assim aleatoriamente escolheu e pronto. E que nós não temos nenhuma participação em nossa eleição. Não é? Porque isso daria a entender que nós não teríamos nenhuma participação. Porque se é como essa pessoa que eu falo, disse Deus, se eu sou eleito, Deus vai tratar comigo, e assim, muitas pessoas fazem assim. Falam assim, pensam assim. Se eu sou predestinado, eu vou chegar. Fulano, você tem segurança de vida eterna? Você sabe para onde você vai após partir? Ah, Deus sabe. Claro que Deus sabe. Você já ouviu pessoa dizer isso? Eu já ouvi. Deus sabe. Deus sabe. Eu não sei. Deus sabe e nós também sabemos se nós estamos no caminho. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica junto ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma conexão. Há uma conexão. Então não foi dessa forma, já vimos que não foi, né? Porque aí Deus seria injusto. Seria o autor da frustração. Aquele que se perdesse diria, Senhor, olha, eu não pude fazer nada. O Senhor não me escolheu, o que eu podia fazer? O Senhor não me quis. Eu bem que eu desejaria ser escolhido, mas não foi. Feliz daquele que foi. Porque há pessoas que pregam o Evangelho mais ou menos nessa linha. Graça, graça, graça. Que você não tem que esforçar, que você não tem que lutar. Eu já fui confrontado com pessoas dessa linha doutrinária, e o pior é que às vezes a gente vê alguns pregadores dos nossos pregando nessa linha, só graça, né? Não precisa fazer nada. Está até hoje lá bebendo cerveja. E ele querendo me botar contra a parede. Não, nós somos salvos pela graça, não somos salvos pelas obras, ele disse. E eu falei para uma das irmãs de vocês, uma das irmãs da igreja, que ela está procurando ser salva pelas obras, porque ela está não cortando o cabelo, isso é obra. Não é aquilo que nós fazemos. E aí ele tentou dizer, olha, Davi, vocês estão agarrados com a mão na graça, uma mão na obra, e não é pelas obras. Não é pelas obras, claro que não. Mas é pelo pré-conhecimento, é pela graça de Deus, porque Deus sabe que nenhum de nós daria conta. Entende? Aí ele me fez uma pergunta assim, tá, mas digamos assim, digamos que você brigasse comigo aqui e você atravessasse a rua e o carro te atropelasse, então você se perderia? Eu digo, não, eu não me perderia, porque Deus sabia que se eu tivesse a oportunidade eu voltaria e consertaria aquilo. Amém. Não é verdade? Amém. Então veja, irmãos, que a predestinação, vocês vão ver como que isso clareia para nós, quando nós olhamos na luz da palavra. Eu quero ser bem pausado nessa tarde, porque eu quero que todos possam sair daqui compreendendo sobre isso. Porque cada um tem uma concepção. Não sei se está ligado com isso. Deixa eu apertar aqui. Acho que sim. Todos nós temos uma concepção, mas nós temos que olhar pela luz da palavra. Você veja que os próprios discípulos que viveram com Jesus 3 anos e meio, eles não tinham uma concepção real do trabalho de Jesus, do plano da redenção, do ministério de Jesus. Eles não tinham ainda os olhos espiritual abertos. Você veja que o próprio Jesus disse para Pedro, e eu falei a vez passada aqui, né, domingo passado, que o que precisamos é chegar a essa conversão. E muitos ainda estão em processo, mas o que tem que fazer é continuar nesse processo até concluir a conversão. Muitos ainda não são convertidos.
mas o importante é que esteja no processo. Por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos, ajude teus irmãos. Jesus sabia que iria chegar um momento, né, que seria um real convertido, e a vida dele seria outra. Ele não seria mais um covarde, não seria mais um explosivo, não seria um homem pronto a pegar na espada, assim ele era, né? Vamos dizer que Pedro, como alguns dizem, eu sou convertido, mas o meu facão não. Já ouviu pessoas dizer isso? E assim era Pedro, ele era convertido, mas a espada não. Mas Jesus disse: quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Então veja, irmãos, há um processo a ser seguido. Há um processo e cada um de nós estamos nessa caminhada e precisamos olhar pela luz da palavra, ter os olhos espiritual abertos. Veja que a Bíblia diz, creio que no livro de Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é o povo lá fora, a Bíblia se refere ao seu povo, porque faltou conhecimento. Aí você vai dizer: coitadinho deles, não tem culpa, porque faltou conhecimento, né? Mas segue lendo, que a Bíblia diz: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Existem sacerdotes rejeitados? Existe. E os falsos líderes é o que põe as pessoas a perder. Lembra de quando Israel estava próximo a entrar na terra da promessa? O que fez eles esmorecer? Foi os falsos líderes. 10 deles que esmoreceram o povo e acabaram perecendo no deserto. Então, falando dos discípulos, veja que Jesus em Lucas 24, creio que diz assim: e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E então disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Veja o processo da caminhada cristã. Jesus abriu o entendimento deles. Eles estavam desanimados, eles estavam decepcionados. Os discípulos estavam indo, Cleófas e o seu amigo, para Emaús, desanimados, sem esperança. É certo, disseram eles, que algumas das mulheres nos maravilharam, dizendo que ele ressuscitou. Mas hoje é o 3º dia, mas nós não vemos e vamos embora, porque acabou a nossa esperança. O mestre morreu, foi sepultado, já é o 3º dia. Há umas mulheres que disseram que ele ressuscitou, mas nós não vimos ninguém. E continuavam caminhando, entende? Se distanciando da onde eles deveriam ficar. Mas quando há um coração que deseja servir a Deus, que ame a Deus, por isso que o Mombrana diz: Deus sabia que haveria alguns que desejariam ser salvos, por isso ele proveu o meio de ser salvo. Cristo aparece no meio deles e começa a dialogar com eles, e até o momento que se fez a conhecer. Pedro tinha voltado a pescar, tinha voltado para a sua origem, da onde ele estava, vamos dizer assim, abandonado a missão que Jesus tinha dito para ele, que faria dele um pescador de peixe, pescador de homem. E ele, por certo, pensou: é bem que eu pensei que eu ia conseguir, fui bem até a altura, mas o mestre morreu, eu neguei o mestre, para mim sou pálido e escado, eu vou voltar para as redes, é o que eu sei fazer. Mas Jesus apareceu para eles, né? Nós sabemos que o anjo disse para as mulheres: diga para os seus discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de vós para Galiléia, e lá o vereis. Amém. E ele complementa dizendo: diga aos seus discípulos e a Pedro, em especial, que era o que estava mais ferido. E o que Jesus, quando chega, faz? E abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E
mais para frente você vê a Bíblia dizendo: e disse, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Agora eles haviam, quando Jesus veio abrir o entendimento, eles compreenderam que era necessário, porque Jesus já tinha dito isso antes, que era necessário ele ser entregue nas mãos dos príncipes, padecer e ao terceiro dia ressuscitar. Mas eles não tinham compreendido aquilo não tinha feito sentido para eles. Mas quando Jesus veio e abriu o entendimento deles, eles compreenderam, aí eles seguiram com mais determinação. Mas aí, irmãos, eu quero abrir um parênteses, não quero sair da minha linha. Mas você veja que é impossível viver a vida cristã sem o autor da vida cristã em você, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo. É impossível viver, nem mesmo que tenha todo o entendimento só, não adianta. Porque você ter um entendimento é como você saber fazer, por exemplo, vamos dizer uma coisa bem simples, você sabe fazer um pão, mas você não tem as condições para fazer o pão. Adianta? Você não tem a farinha, você não tem o fermento, não tem o sal, não tem o fogão, adianta só entendimento? Ou você sabe como fazer tal coisa, mas você não tem força para fazer aquilo? Não é verdade? Às vezes a pessoa mais idosa tem muita mais experiência, mas não tem mais o mesmo pique, não tem mais a mesma condição física, adianta? Só uma coisa? Precisa as duas. O conhecimento, entende? E a dinâmica, a gasolina, a força para fazer aquilo. Por isso que Jesus disse que era para eles, após que Jesus abriu o entendimento deles, era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Aí, ninguém segurou mais aqueles homens que incendiaram o Evangelho, que está pegando fogo até hoje. Pedro, um impetrado, Pedro, um que negava Jesus, e assim por diante. Mas quando eles tiveram o entendimento aberto e a capacitação, que é a força de Deus, o Espírito Santo, ninguém mais pode segurar. Por isso Jesus ficar em Jerusalém. Após eles terem o entendimento, eles ficaram no cenáculo, esperando, adiantava eles sair só com o conhecimento. Quando os judeus batessem o pé, Pedro, que era medroso, ia correr. Ele já havia falhado. Mas quando eles subiram no Pentecostes e Deus ungiu aquele conhecimento com o Espírito Santo, agora esse homem passou a ser guiado, entende, por algo interior. É verdade. Porque essa carne sempre vai ser carne. Às vezes medrosa, às vezes valente demais, às vezes isso, às vezes aquilo. Mas quando há, entende, um espírito interno, um novo nascimento, Deus vindicando esse espírito nosso, aí a carne pode até puxar para cá, mas há uma força maior que domina. Verdade. Há uma força maior que conduz, há uma força maior que traz a humildade, há uma força maior que pisa em cima do orgulho. E aí Pedro, quando foi aquele que tinha tanto medo, mas a história conta que quando ele foi ser crucificado, ele disse: não sou digno de morrer com o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Eu me identifico com ele. Então nós vemos, irmãos, que nós precisamos tanto do conhecimento, porque se não tem conhecimento não tem nem como começar. Porque a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Por isso há essa necessidade, que a Bíblia diz que Deus aprove salvar pela loucura da pregação. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Que nós precisamos disso. E precisamos do Espírito Santo para ungir esse conhecimento que nós temos. Porque ninguém luta sem ter um objetivo. Ninguém renuncia sem ter um objetivo. Mas quando você tem um objetivo firme, você luta com garra. Amém. E qual é o nosso objetivo, irmãos? Que nós temos lutado pela vida eterna, a vida que não tem fim. Como Jesus disse em São João 14,
vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para que aonde eu estiver, vós estejais também comigo. Por isso é importante nós ter esse momento de, vamos dizer assim, de estudo, de escola sobre a predestinação. Muitos aqui, por certo, ou a maioria sabe disso, mas vamos relembrar hoje. Então, voltando aqui, não foi dessa forma, aleatoriamente. Então, o que resta? Deus sabia que ela ia conseguir, você ia conseguir, você não. Será que foi isso? Também não. Nenhum de nós é capacitado. Nenhum de nós tem força própria. Mas ele sabia sim que você, embora cheio de fraqueza, você embora cheio de lutas, mas você ia desejar o certo, você ia lutar com aquilo, você não ia compactuar com a coisa errada. Ele sabia, por isso ele viu cada um de nós antes, claro, de nós vir à existência. Ele sabia que nós seríamos enganados, que nós cairíamos. Mas ele sabia que você ia desejar levantar, que você ia lutar, que você ia batalhar, que você não ia concordar com aquilo. Por isso que a Bíblia diz que o anjo saiu para gemer aqueles que gemiam pela abominação que se cometia na cidade, para marcar, né? Marcos que gemem por causa das abominações. Então vocês estão vendo como a coisa é simples? Vocês estão vendo por que Deus responde oração antes de nós pedir? Eu falei domingo passado aqui sobre a irmã de cor de Mênfis, né? Como que Deus respondeu a oração dela antes dela pedir? Porque através do pré-conhecimento, ele não precisa fazer arranjo. Por isso, cada oração que você vai fazer daqui para frente, ou que você já fez, Deus já sabia desde a fundação do mundo. Amém. Por isso a Bíblia diz no livro de São João 3, capítulo 14 a seguir, que Deus enviou seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Por isso, irmãos, há pessoas que se perderão, sim, mas há aqueles que se salvarão. Amém. Pela graça de Cristo. Por isso eu digo, entregue o teu coração a Deus. Amém. Não estamos brincando de culto. Não estamos brincando, nós estamos aqui para ser capacitado por Deus. Ele está disposto a capacitar a cada um de nós. Não dê lugar a Satanás, não dê lugar ao que ele fala, não dê lugar ao arrazoamento. Mas saiba que Deus, antes da fundação do mundo, Ele sabia quem iria desejar. Através do livre-arbítrio é que nós decidimos, escolhemos quem vamos servir, que nós não vamos. Deus sabia quais anjos ficariam ao seu lado. Deus sabia que Lúcifer um dia iria se rebelar. Mas isso simplesmente fez com que ele manifestasse os seus atributos de salvador, de curador, de consolador. Isso deu lugar para ele manifestar. Quando ele pensou em toda a sua criação que ele faria, ele viu cada um que daria atenção, cada um que desejaria. Ele viu, como diz, que todos nós cairíamos. E então ele já projetou, por isso que a Bíblia diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Em sua mente ele sabia que a sua criação, os seus filhos cairiam, e ele então propôs, como um pai, entende, morrer por nós, entregar a sua vida. Por isso, irmãos, que possamos dar valor para o que temos, Deus tem nos dado. Que
possamos tomar a escolha correta. Não dê lugar a Satanás. Não deixe o diabo roubar isso que Deus tem nos dado, essa oportunidade. Porque a decisão que nós tomamos hoje, ela irá refletir por toda a eternidade. Ela irá colocar nós na glória, ou nós iremos perder a oportunidade. Como eu falava hoje para alguém, a decisão de um pai reflete nos seus filhos, a decisão de uma mãe reflete nos seus filhos. Você pode até um dia retornar, mas o que você perdeu pelo caminho? Você veja a Bíblia dizendo: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Lembra? Aí você diz: coitadinho Esaú, não teve culpa, né? Deus não amou ele, não tinha o que fazer, já nasceu com o pé esquerdo, né? Se fosse dessa forma aleatória, sim, mas foi pelo pré-conhecimento, pelo conhecimento antecipado. Quando Deus chama Abraão, ele sabia que Abraão daria ouvido. Ele sabia. E aí então você veja, através do pré-conhecimento, Deus sabia: eu vou chamar Abraão, ele virá, ele vai caminhar comigo. Eu vou pedir para ele se separar da sua parentela, irá fazer isso parcialmente, mas ele irá fazer o melhor que ele pode. E eu vou colocar situação ali no caminho, para que ele possa então se desvencilhar por completo. Vocês estão vendo como que Deus faz as coisas? Porque Deus aparece para Abraão e diz: separa da tua parentela, venha caminhar comigo e eu vou te abençoar. Você vai ser pai de nação. Serão abençoados todos os que te abençoarem, e será amaldiçoado todos os que te amaldiçoarem, e em ti será bendita todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas você veja que ele sai e ele leva o seu sobrinho com ele. Já foi um grande feito que ele fez. Se desvencilhou a um homem com 70 anos, né? Sua esposa 65. Se desvencilhou, vamos dizer assim, parcialmente. Mas Deus colocou, vamos dizer assim, permitiu, como quero dizer assim, situação vir em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a desentender, para que então ele cumprisse a palavra por completo. É a mão de Deus ou não é? Você dá um passo em direção a Deus e Ele toma você e capacita você. Ele está ali para colocar empecilho no caminho, para que você quer ir por esse caminho, você tem que dobrar para o caminho de Deus. Havia uma promessa dele ser pai de nação, havia uma promessa, claro, para ser pai tem que vir um filho, que a partir dele ali, da sua descendência, todas as nações da terra seriam benditas, bem-aventurados. Mas ele cumpriu? Conseguiu cumprir por completo? Não. Mas Deus permitiu essa situação para que então ele pudesse se separar por completo. E após ele se separar por completo, então veio o filho, a promessa do filho Isaac, dos cavaleiros de Manre. Após ele se separar por completo de Ló, ele recebe a visita de Elohim, e o filho Isaac vem. Isaac, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem quem? Jacó e Esaú. E segundo, vamos supor, a lei deles ali, quem adquiria a bênção e as riquezas, tudo era o primogênito, e a bênção viria através do primogênito. Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. E já desde o ventre da mãe, Jacó lutando porque queria ter o direito da primogenitura.
Deus viu. Mas ele nasceu por segundo, o que poderia fazer? A não ser suspirar pelo direito da bênção, da primogenitura, por o direito de ser pai de uma nação abençoada, uma nação que estará eternamente na presença de Deus, uma nação a qual veio o Messias, o libertador, uma nação a qual servia ao Deus verdadeiro, que tinha o Deus verdadeiro como seu Deus, não o paganismo. Mas ele, infelizmente, não tinha conseguido, mas ele desejou, ele queria, e Deus viu. Deus sabia, Esaú vai ser o primeiro, vai ter a bênção, mas vai ter o direito às bênçãos, mas ele não vai valorizar, ele não vai se importar, ele não vai querer as minhas coisas. Por outro lado, Jacó vai nascer por segundo, mas ele vai almejar, ele vai lutar, ele vai desejar, e eu vou permitir. Quando Esaú chega do campo, com fome, e aquele guisado ali cheiroso ali que Jacó estava fazendo, me dá o teu guisado. Não dou. Eu te vendo. O que você quer? O direito da tua primogenitura. Jacó suspirava pelo direito da primogenitura, e Esaú não dava nem a mínima. Que me vale direito da primogenitura se estou morrendo de fome? Pensei que você era mais esperto de uma coisa que valia mais. Mas quer dinheiro da primogenitura para o teu prato de comida? Mas é tua. Jura aqui. Ia jurar. E aí Deus respeitou aqui. Deus respeitou aqui. E você veja que a Bíblia diz que, embora posteriormente Esaú procurou com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. Depois que passou-se os anos, seu pai já estava velho, sabendo que Esaú era o primogênito, então disse: meu filho, você faça um guisado para o teu pai, para mim comer, depois eu vou te abençoar, e depois eu vou morrer. E ele foi para caçar, pegar a caça para fazer o guisado para o seu pai. E Rebeca ouviu, sua mãe, o que Isaac tinha falado. E junto com Jacó, vestiram Jacó com a roupa de Esaú, colocou uns pelos no braço, porque a Bíblia diz que Esaú era peludo, e chegou esse pai: aqui está o guisado. Fez o guisado para Isaac, e disse: aqui está o guisado. Come e depois me abençoa. Isaac, que estava cego já, quer dizer, a voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú, os braços é peludo que é de Esaú, come e me abençoa. Deus permitiu. Depois disso chega Esaú, com o prato. Pai, aqui está, meu filho, teu irmão roubou a tua bênção. Não tem mais nada, pai, eu já coloquei ele sobre o Senhor de vocês. Aí, vocês sabem a história, Esaú se enfureceu e queria vingar. Disse: após a morte dos meus pais, nós vamos acertar isso, eu vou te matar. Rebeca envia Jacó, agora com o direito da primogenitura, com a bênção, para as terras de Labão, seu tio. Jacó era um homem abençoado, ele lutava, mas ainda ele precisava de algo. É onde que eu digo que todos nós precisamos ter uma vida profunda em Deus, ter em nós o Espírito Santo, ter em nós Cristo, como a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança de glória. Temos o direito, vocês estão vendo, mas nós temos que lutar por isso. E Deus, antes da fundação do mundo, viu aqueles que lutariam, por isso Ele colocou o nosso nome ali no livro. Amém. Vocês estão entendendo como isso é profundo? Se você não tem se interessado muito pelas coisas de Deus, comece a se interessar, porque Ele viu que chegaria um dia que você ia começar a se interessar.
Se você tem se interessado, continue se interessando, porque Deus também viu, honre a Deus, que Deus sempre há honra. Aí você veja que ele indo lá para as terras do seu tio teve sonho espiritual, viu anjos subindo e descendo, mas ele ainda ele era o que? Um Jacó, um trapaceiro. Ele ainda tinha um nome de crente, de cristão. Ele poderia mostrar os seus documentos para quem quisesse. Olha, eu sou filho de Abraão, de Isaac, que tem a promessa de Deus, que as portas do inimigo nós venceria, não prevaleceria contra nós, as portas do inimigo. Mas aí ele tinha Deus na vida dele por completo, ainda não. Ele ainda era um Jacó. Mas lembre-se disso, irmãos. Por que Deus disse: estão captando? Amei a Jacó e aborreci Isaú. Deus sabia que ele ia lutar. Amém. Para ter a natureza mudada, para ser um príncipe. Deus sabia que ele ia lutar. Embora Deus permita coisas vir para nos fazer olhar para Ele. Embora Deus permita vir, às vezes problemas, dificuldades, mas Deus sabia, Ele vai caminhar, mas Ele não vai ser perfeito, Ele não vai dar conta. Por isso eu vou colocar um empecilho na frente dele, e Ele não vai ter para onde olhar, a não ser para mim. Aleluia. Eu vou colocar problemas para ele que ele não vai ter para quem olhar, a não ser para mim. Quando ele olhar para mim, eu mudo. Mas ele sabia que ele ia olhar. Veja, irmãos, como eu digo, o cabrito ele vai morrer sendo berrando como um cabrito, ele não vai mudar. Por mais que possa passar por onde passe, a ovelha sempre será ovelha e o cabrito sempre será cabrito. Não importa a situação. Pode colocar os dois diante da mesma oportunidade. E Deus sabia pelo livre-arbítrio: esse vai me escolher e esse não vai querer nada. Aí está a frustração. Deus coloca a sua palavra para ambos. Um aceita, o outro rejeita. Um aceita e Deus capacita, e Deus dá força, Deus perdoa, Deus anima, Deus envia os dons, Deus coloca ele no casamento correto, com a mulher correta, com o homem correto, para ajudar. Porque ele viu, aqui eu vou ter que acertar aqui na caminhada do meu filho, eu tenho que colocar fulano aqui, porque ela vai ajudar. Eu tenho que colocar o fulano, porque ele vai ajudar, porque senão ele não vai conseguir. Por isso, tanto como a Bíblia diz, tanto querer como efetuar vem de Deus. Mas coloca o cabrito, ele vai ser cabrito. Como eu digo, a ovelha sempre é a ovelha, agora o cabrito é cabrito. E um ditado que diz que cachorro que come ovelha, se você matar ele, mesmo tu mata, danado, morre, mas olhando para o bando de ovelha, não vai mudar. Entenderam? Mesmo que mate, não adianta. Veja Caim e Abel. Ambos Deus colocou dentro do coração esse desejo de servir a Deus, de adorar, de buscar a Deus. É um desejo que Deus colocou em todos. Abel vai e busca o entendimento espiritual, busca a revelação, o que eu devo fazer para fazer um culto para Deus. O que será que Deus quer? Estão entendendo? Amém. O que será que Deus quer? Eu tenho um desejo de fazer um altar, um culto a Deus, mas como? O que? Eu posso imaginar Abel chegando lá para o seu pai e dizer: pai, eu tenho desejo de fazer um altar, um culto a Deus. O que será que ele deseja? O senhor tem uma noção? Olha, meu filho, que eu posso dizer uma coisa, que quando eu e sua mãe pecamos, ele matou um cordeiro dos nossos pecados. Glória a Deus. Então é um cordeiro, então ele não mudou, ele continua querendo um cordeiro. Glória a Deus. Vou fazer um altar, um holocausto a Deus pelos meus pecados, mas o que Deus quer? Um cordeiro, tipo de Cristo.
E foi lá e buscou o cordeirinho e cortou a garganta do cordeiro e ofereceu o holocausto a Deus. Caim, com o mesmo desejo, foi lá e fez da sua maneira. Vou fazer um altar com frutas, com legumes bonitos, não com cordeiros, sangue em cima do altar, não, fazer assim. Esse vai ficar bonito. Deus vai bater continência para mim. E Deus não quer, não gostei. Não é isso que eu quero, Caim. Não aceitou o seu altar. Quando não aceitou, o que aconteceu? Caiu o semblante, se emburrou. E Deus deu mais uma chance. E Deus deu mais uma chance ainda, né? Disse, porque te caiu o semblante? Se você fizer o bem, porventura não haverá aceitação para ti. Ah, sim. Mas se você também não quer o bem, não quer luz, aí está trevas, é o oposto, aí está o pecado. E sobre ele você vai dominar. E ele escolheu isso, né? O pecado. Matou seu irmão, tomou parte, né, do pecado. Então veja, irmãos, pré-conhecimento, conhecimento antecipado. Deus sabia que você ia gemer por ele, que você ia dizer, Senhor, eu não concordo com o pecado, eu não quero o pecado, eu não quero viver no mundo, eu não quero viver sem esperança, eu quero o Senhor, mas dentro de mim, nos meus membros, há uma lei, como disse Paulo, que luta contra o Espírito, eu não consigo, disse Paulo, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sempre está presente. Quem me livrará do corpo dessa morte, disse Paulo, mas você vai caminhando com ele, até que ele chega em Romanos 8, ele diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Chegou uma hora que a graça tomou aquele homem que estava lutando, que estava gemendo, que não compactuava com a natureza da carne, que puxava para as coisas erradas e sustentou. E ele disse, não há condenação para aquele que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode dizer, cumpre meu corpo as marcas de Cristo. Paulo, o prisioneiro de Cristo. É verdade. Sede meus imitadores como eu de Cristo. Ah, você pode imitar, porque ele está imitando Cristo, porque ele tem uma vida mudada, porque ele está em Cristo. Verdade. Glória a Deus. Aí está, irmãos. Como pode? Verdade. Como poderia Deus não predestinar um homem desse? Foi capaz? Capaz, coisa nenhuma. Foi um assassino do primeiro mártir, porque estava sem luz, sem Deus, sem o entendimento, mas Deus sabia a hora que eu der o entendimento para ele, ele vai lutar por mim. Aí está, irmão. Vocês estão entendendo? Amém. Estão entendendo? Levante a mão. Amém. Você se sente seguro sabendo que há um suporte para você, Amém. um suporte para mim, há alguém que te capacita, alguém que te condiciona, alguém que te ajuda, alguém que te suporta. Como Pedro, com toda a boa intenção, com todo o bom intuito, saiu do barco, andando por cima das ondas, mas quando ele olhou para a onda e ele conhecendo, ele descreu e começou a afundar, ficou com medo, mas Jesus disse socorro. Jesus disse o quê? Homem de pouca fé. Sustentou ele quando ele disse socorre-me. Glória a Deus. Então, irmãos, ali está a graça que tem nos conduzido, a graça que irá nos conduzir. Milhões têm caído, milhões têm manchado o Evangelho, mas Deus ainda tem homens e mulheres que sustentam a palavra. Quando Elias disse, Senhor, mataram os teus profetas, e só fiquei eu, e ainda querem tirar a minha vida, estou sozinho. Elias pensou que estava sozinho. Deus disse, não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram o joelho. Eu conheço o endereço dele, eu conheço a rua dele. Há um Micaías ainda que não se dobra para Cabe, Glória a Deus. que é esbofeteado, que vai para o cárcere, mas ele ainda fala a minha palavra. Amém. Há homens e mulheres
Deus sabe. O pré-conhecimento. Quem irá desejar? Quem irá lutar? Quem irá manchar? Por isso Jesus disse, é inevitável que venha o escândalo, mas ai por aquele que vir. Aquele que fizer um desses meus pequeninos tropeçar, melhor seria que amarrasse uma pedra ao pescoço e se precipitasse no mar. Mas Deus ainda tem aqueles que seguem, que defendem a palavra. E pela graça vamos seguir. E pela graça vamos seguir. E o nosso desejo é que todos alcancem, nunca deixem o diabo te esmorecer. Às vezes a gente sente tristeza, porque às vezes o que a gente pode fazer mais? A não ser falar, orar. Não podemos viver o Evangelho pelas pessoas. Se pudesse a gente faria, mas não pode. Mas que Deus nos ajude a tomar um posicionamento por Ele. Você veja que quando Jesus Cristo foi crucificado, ali estava representada a humanidade diante de dois ladrões. Você acha que era simplesmente por acaso que Jesus foi crucificado diante de dois ladrões? Junto de dois ladrões? Não, ali estava a humanidade representada. Que todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos estávamos indo ao inferno. E ali estava Jesus Cristo no meio de dois ladrões, dois salteadores. Se você pudesse voltar a fita, chegar lá na predestinação, e então você vê Deus predestinou Dimas, né? Ladrão da direita. Olha, ser predestinado pela vida eterna. E aí você começasse a acompanhar a vida dele, um guri revoltado, um guri rebelde, talvez foi criado num lar, vamos assim, desestruturado, talvez perdeu o pai, a mãe muito cedo, talvez teve um pai espancador, uma mãe espancadora, já logo foi para as ruas, logo foi para se tornar um ladrãozinho, e vamos dizer, se fosse hoje, roubou um celular, amanhã roubou outra coisa, amanhã assaltou um banco, esse seria predestinado. Mas ninguém poderia ver o final a não ser Deus. E ninguém poderia ver o que estava no coração daquele ladrão. Vocês pararam para captar? As pessoas, irmãos, é fácil julgar. Mas imagine você, vamos pensar um pouco em Dimas. Quem sabe ele perdeu a mãe quando era pequenininho. O pai, um espancador. Talvez a madrasta espancadeira. Se criou revoltado. Mas quem sabe no coraçãozinho diz: ai, como eu gostaria de ser como aquele outro. Como eu gostaria de não precisar ser um ladrão. E foi indo e acabou caindo na prisão. E sendo condenado à morte. E morte de cruz. Aí você imagina ele na cadeia, ouvindo falar dos feitos do Cristo. Olha, o Cristo está por aí. Mas o que eu posso fazer? Se eu vou ser morto na cruz, não vou poder nem conhecer esse pregador que está aí. Quem me dera ter a oportunidade de conhecê-lo. Mas Deus preparou bem certinho ser crucificado junto com ele. Enquanto o ladrão da esquerda zombava de Cristo, Deus viu isso na predestinação. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Nós estamos morrendo aqui, você também está morrendo. Você é o Cristo, então salva nós tudo. O da direita escutou aquilo e o que ele fez? Pega um pouquinho isso. O que o ladrão da direita fez ali?
se pôs em defesa daquele moribundo que também estava morrendo ao lado dele. Glória a Deus. E Deus viu isso. Deus viu isso antes da fundação do mundo, quando predestinou: esse rapaz vai ter uma vida torta, uma vida bagunçada, mas ele se colocará ao meu lado, irá me defender ali, por isso o nome dele está aqui na glória. Eu vou estar ali com ele e eu irei salvar. Tu não temes a Deus estando na mesma condição? Nós pelos nossos atos merecemos, mas isso pelo que eu sei nenhum mal fez. E os olhos dele foram abertos espiritual e ele viu ali o rei: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E aí está, irmão, aí estamos nós. Eles escreveram história. Por isso que a maior ambição que nós devemos ter é de viver uma vida digna do Evangelho. A maior ambição que nós devemos ter é bom ter um carro novo? Claro que é bom. É bom ter uma casa nova? Muito bom. Mas a maior ambição que nós devemos ter é ter o Espírito Santo. Ter prazer nas coisas de Deus. Por isso, irmãos, que Deus abençoe a todos. Deus nos ajude. Que Deus te ajude. Deus conhece o meu coração. O meu desejo é que cada um seja cheio do Espírito Santo. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, sabemos que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos predestinou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou para sermos conforme a imagem do Teu Filho. Que o Senhor continue a obra que o Senhor iniciou na vida desses irmãos. Que o problema, o problema que o diabo joga no caminho sirva simplesmente de um incentivo para nós corrermos para os teus braços, Pai. Possamos, ó Deus, viver uma vida escondida no sangue do Cordeiro, pois sabemos que, ó Deus, logo tudo nessa terra irá terminar, e um dia estaremos ali. E, ó Deus, que possamos ter algo para te mostrar aquele dia, Pai. Que não venhamos chegar com as mãos vazias. Eu oro por cada irmão aqui, Senhor, por cada irmão. Que o Senhor tire toda a tristeza, que o Senhor tire toda a decepção, que o Senhor tire todo o desânimo, que o Senhor tire tudo aquilo que atrapalha a caminhada do Senhor. E que eles saibam que há um povo que está caminhando rumo à glória. Oh Deus, que há, ó Deus, aqueles que tiveram, ó Deus, as suas vidas lavadas no sangue do Cordeiro. Pai, anima o desanimado, socorre, Senhor. Nós não aceitamos a derrota de nenhum dos nossos irmãos, e nós requeremos a todos, e que a bênção do Senhor, que o anjo do Senhor esteja em cada coração, Pai. Oh Deus, o Senhor conhece o meu coração, sabe com que objetivo estamos intercedendo. Por isso, Pai, não deixe, ó Deus, nenhum dos teus pequeninos ser escandalizado, mas o Senhor envie, Senhor, teu anjo forte. O Senhor envie, ó Deus, um renovo espiritual. O Senhor envie, Senhor, a tua presença na vida de cada um dos nossos irmãos. Que a graça do Senhor seja conosco. Nós queremos ver essa igreja, Senhor, crescendo no nível espiritual, crescendo em amor, crescendo em